Eu sou Roberto Coelho e você está no Conhecendo São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre as igrejas católicas apostólicas romanas na história da cidade de São Paulo. E as mais importantes serão aqui comentadas. Vamos lá? Vem comigo. A Igreja Católica na cidade de São Paulo é dividida em 6 regiões episcopais: Belém, Brasilândia, Ipiranga, Lapa, Santana e Sé. Cada uma dessas regiões é dividida em setores, compostos por sua vez, por paróquias. São 306 paróquias, 296 territoriais, 10 pessoais. 14 áreas pastorais e cerca de 920 padres, entre seculares e religiosos, e aproximadamente 108 diáconos permanentes. E essa igreja pertence paróquias, né? São 731 localidades, igrejas, templos católicos na cidade, que a coloca entre a mais importante área de templos na cidade de São Paulo, não é? Bom, vamos à história. O chamado Centro Histórico de São Paulo, que corresponde às imediações da região em que foi fundada a cidade, é uma das áreas que a memória da capital se encontra mais preservada, vamos dizer assim. Os edifícios antigos de arquitetura impressionante caracterizam a paisagem dos arredores, capturando então a atenção daqueles que caminham por suas ruas, passeando, olhando para cá, para lá, né? Por conta desse importante papel de preservação e disseminação da história paulistana, essa fração do centro de São Paulo se torna, então, uma referência em todos os roteiros de passeio da cidade. É inevitável deixar de ir ao centro da cidade, englobando, então, alguns de seus pontos turísticos mais visitados, é claro. Entre eles se destacam muitas igrejas, que fizeram parte dos anos da evolução da metrópole, fundada pelo, então, padre Anchieta, ali, como conta a história, em 1554. Bem, ou talvez a mais importante, a Catedral Metropolitana de São Paulo, comumente chamada de Catedral da Sé. É mais conhecido o templo católico da capital paulista, mas a igreja matriz da cidade teve sua construção original iniciada ali em 1598, sendo concluída então em 1612. O edifício que conhecemos hoje, porém, só foi erguido séculos depois, quando então a necessidade de uma restauração da então deteriorada igreja já não comportava mais e não podia mais ser ignorada pelo povo de São Paulo, né? A primeira versão da igreja foi então em 1591, como falamos, quando então o cacique Tibiriçá escolheu o terreno onde se encontraria o primeiro templo da cidade, construído em taipa de pilão, parede feita de barro, com palha socado e estruturados com toras, né? Então ali nascia a primeira Sé. Em 1745, a velha Sé, como era chamada, foi elevada então à categoria de catedral. Por isso, naquele mesmo ano, se iniciou a edificação de uma segunda matriz da Sé, no mesmo local da anterior. Ao lado dela, em meados ali do começo de século, né, levantou-se a igreja de São Pedro da Pedra, também um pouco ao lado dela, para fazer, então, o conjunto da praça, né? Em 1911, os 2 templos foram demolidos, para dar, então, espaço ao que a gente chamou de alargamento da Praça da Sé e, finalmente, então, a construção da atual catedral. Interessante isso, né? Uma igreja, 2 igrejas, nenhuma igreja, uma catedral. O monumento também teve sua importância na vida política do país. Em tempos, então, do governo militar, o Dom Agnello Rossi assumia, então, o arcebispado, inaugurando a fase do que a gente chamava, então, de teologia da libertação e de uma opção, a opção preferencial pelos pobres. Daí, Dom Evaristo Arnes, que sucedeu o Dom Agnello Rossi, dedicou todo o seu tempo ao esforço do combate àquele regime militar, denunciando então crimes, as torturas, e cedendo a capital para manifestações políticas, ecumênicas, pelos desaparecidos políticos, pela anistia, pelas diretas já, e aí com isso então ela se transforma num ponto político da cidade de São Paulo também, não é? A catedral possui uma cripta
aberto então à visitação. Inaugurada ali em 1919, com 30 câmaras mortuárias, mantendo os sarcófagos dos bispos e arcebispos, além de guardar os restos mortais do Tibiriçá, o primeiro cidadão de Piratininga, e do padre Feijó, um regente do Império Brasileiro, né? Projetada a atual pelo Maximilian Hell, o professor da Escola Politécnica, a atual edificação teve sua obra iniciada ali em 1912. Um trabalho só foi encerrado, dado por encerrado, em 1954. Então, são coisas, histórias da cidade de São Paulo que a gente precisa ver, né? A gente passa correndo, pega o metrô e não enxerga essas coisas todas. Ah, tá lá, a catedral tá ótima, beleza. Já entrou? Já visitou? É bom, velho, né? Bem, centro, o famoso triângulo, né, histórico, que até meados do século XIX dava o limite da cidade, que contava pouco mais de 30 mil habitantes, remonta então os primórdios da nossa capital, né? Bem, vamos lá. Nos vértices desses triângulos são 3 principais templos católicos que ali estão. Então vamos lá. O Mosteiro de São Bento, importante construção do estilo belronense, né? A paróquia de São Francisco de Assis, um prédio barroco, inaugurado ali em 1647, que possui, não sei se vocês sabem, o mais estimado acervo de imagens da Ordem Franciscana no país, no Brasil. Aí, a Ordem Terceira do Carmo, cuja instalação atual, erguida em 1747 até 1758, conta com um expressivo conjunto de arte colonial paulista. Vale a pena as 3, né? Acompanhando, então, o desenvolvimento da cidade, os 3 edifícios viram os habitantes dessa pequena vila transporem os limites desse pequeno triângulo até alcançarem remotas regiões e consolidar uma população que hoje tem mais ou menos 12 mil pessoas. Imagina, 30 mil, 12 mil pessoas, né? Que coisa bacana, que coisa legal que a gente tem aqui para entender a evolução dessa cidade. Bem, sem sair do Centro Velho, no fim do viaduto Santa Efigênia, é possível visitar então a igreja de Santa Efigênia, construída ali no século XX, para substituir então uma capela, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que é de 1720, um exemplo da arquitetura rivalista, neorromântico. O atual templo começou a ser utilizado nos fins da obra, em 1910. Se destaca por uma elevada torre central, não é? E pelos detalhados vitrais importados, então, da Veneza. Bem, localizada ali perto do Vale do Anhangabaú, essa atual igreja de Santa Efigênia está construída no lugar de uma das mais antigas capelas da cidade, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, construída em 1720. Essa primeira capela foi reformada a partir de 1794 e, conforme o édito do príncipe regente, o Dom João VI, em 1809, surgiu então a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e Santa Efigênia, que deu nome então ao largo, que deu nome então ao bairro localizado ao redor daquela igreja. Dom João também determinou que a Irmandade Santa Efigênia e São Elesbão, cujos membros eram negros alforriados, se estabelecesse naquela nova igreja. Olha só que interessante, né? Bom, a igreja colonial foi demolida ali no início do século XX. O projeto atual, elaborado pelo arquiteto austríaco Johann Lorenz Maden, então tem a construção atual, a igreja começou em 1904, sendo inaugurada ainda inacabada em 1910. Vou explicar um pouco o porquê disso, né? As obras terminaram aí por volta de 1913. O estilo arquitetônico dessa igreja, que nada tem a ver com o antigo edifício colonial, tem um caráter aí neorromântico, com detalhes neogóticos, inspirado então em igrejas medievais do norte da Europa. A bagunça, né? O interior foi ricamente decorado com pinturas vitrais, púlpitos e um órgão monumental, né? Ali em 1930 até 1954, em razão da construção da Sé, que nós falamos aí agora há pouco, a igreja de Santa Efigênia serviu então de catedral da cidade.
Em 18 de abril de 1958, foi elevado ao grau de basílica, com o nome de Basílica do Santíssimo Sacramento, e o Papa Pio XII foi quem a colocou como basílica. Foi tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, em 1992. Já na Praça da Patriarca, nós vamos encontrar outra igreja muito importante para a história da cidade de São Paulo. É a Igreja de Santo Antônio, patrimônio histórico do Estado, que reúne inestimáveis peças artísticas do período colonial. Além do seu famoso altar, um objeto de talha barroca de 1780, o santuário conta com pinturas murais as mais antigas e mais bem preservadas da cidade de São Paulo, feitas ali no começo do século XVII, encontradas durante sua última reforma em 2005. Tendo passado por inúmeras restaurações, a atual fachada do templo, concebida num estilo eclético, é de 1919. A gente passa por ali, às vezes nem vê que tem uma igreja no Patriarca, né? Não menos importante, e por ser atual, sabemos que a cidade de São Paulo nasceu lá em torno do Colégio de Piratininga, né? O colégio do pátio do colégio, né? Com a chegada da missão dos jesuítas em 1954. Bom, no local onde estava construído o colégio, hoje há uma pequena igreja dedicada a São José de Anchieta, então, dado como um dos fundadores da cidade. A capela foi reconstruída na década de 1980. Então, não vai confundir, falar, aqui passou o José de Anchieta. Ela foi reconstruída em 80. Tem uma relíquia ali, ao que se propõe, ao que se supõe, é do José de Anchieta. Bem, então aí você tem também a visita ao pátio do colégio, que é importante, seria o nosso início, o lugar, o local onde iniciou a cidade de São Paulo, né? Outra igreja, Nossa Senhora da Consolação. Construída ali em 1909, é marcada por missas históricas. Foi usada como catedral no período em que a Sé também ficou fechada, ali entre 1999 e 2002, porque a Sé foi terminada por volta desse tempo, né? Com uma torre gótica de 75 metros e um estilo totalmente neorromântico, a paróquia tem as obras do Benedito Calixto e do Oscar Pereira da Silva. Então, vale a pena ver, é um lugar que você não pode perder, porque Benedito Calixto e Oscar Pereira da Silva são pessoas importantes como artistas da cidade de São Paulo. Uma obra colonial de São Paulo é o Mosteiro da Luz, outro lugar importantíssimo para se visitar. Ele é considerado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade e é um dos edifícios em taipa de pilão ainda em pé no estado de São Paulo. Então, é importante. Na capela pública do mosteiro é possível rezar diante do túmulo do Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, e o cara que desenhou, é o desenhista, é o arquiteto do projeto do mosteiro. No local também é possível pegar as pílulas milagrosas, preparadas então pelas irmãs concepcionistas. Ainda, neste mesmo lugar do terreno, é possível conhecer o Museu de Arte Sacra de São Paulo, mantido então em parceria entre a Arquidiocese de São Paulo e o governo do estado. No acervo estão peças importantes ligadas à vida da igreja na cidade, como objetos sacros, usados durante, então, o 4º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em São Paulo, no ano de 1942. São coisas que vocês não podem perder de ver, não é? Bem, vamos ali para o Largo do Paissandu, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, fantástica, né? Possui um histórico importante para a cidade de São Paulo, sendo a 3ª comunidade mais antiga do Brasil, não é? Construída no período colonial, a briga, então, abriu as portas e deu oportunidade aos negros para frequentar o seu espaço, apresentando uma diversidade de detalhes nas pinturas das paredes, nas vestimentas, e um rebuscado ainda a essência de anos atrás, que está ali colocada, que você precisa ver. O ambiente busca dar apoio a quem necessita e conta até os dias atuais com o auxílio da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Isso é muito interessante, muito legal. Bem, vamos atravessar a cidade, vamos para um outro ponto. A Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, que se formou ali em 1728, tendo como principal característica admitir pessoas de todas as classes sociais,
sem distinção. Isso é muito importante dentro da cidade de São Paulo. Em 1802, adquiriu de Joaquim de Souza Ferreira um terreno na Rua do Carmo, onde então foi construída a igreja, inaugurada em 1810. É interessante ver isso, olhar para isso tudo, né? Em 2009, um ano antes de completar 200 anos, foi reaberta, após uma longa restauração. Durante o processo de restauro, foi encontrada uma pintura barroca representando o coração da Virgem Maria, que estava escondida sob camadas de tinta cinza em tábuas do forro de madeira sobre o altar. A Zona Leste abriga o templo mais antigo da cidade de São Paulo. Sob a orientação do carpinteiro e bandeirante Fernão Munhoz, a Capela de São Miguel Arcanjo foi construída pelos índios guaianazes em 1622. A igreja foi um dos primeiros prédios tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPHAN. Em 1938, quase 3 séculos depois da sua construção, a Capela dos Índios, como é então conhecida, descaracterizada, praticamente destruída, passou por um processo de revitalização. Foi um trabalho minucioso em busca de suas origens, com o objetivo de manter, então, a autenticidade de sua arquitetura e de seus elementos artísticos. Pinturas do período colonial paulista, arte barroca, traçados indígenas foram ali encontrados. A recuperação incluía ainda o resgate de peças e ornamentos de madeiras vendidos a antiquários e que estavam ali perdidos pela cidade, né? Bem, com a ideia de dar um pouco mais de visibilidade ao local, a Praça Aleixo Monteiro Mafra, em frente, foi também restaurada, implantou-se uma área ajardinada e foram retiradas algumas construções que impediam, então, a visão da igreja. Vamos para o outro lado, vamos lá para a freguesia do Ó, né? Então, a Nossa Senhora da Expectação era a santa de devoção do bandeirante Manuel Pedro, o dono do lugar. O invocativo Ó faz parte de 7 antífonas cantadas durante a novena, que é realizada todos os anos, entre os dias 17 e 24 de dezembro, como preparação para o Natal. Nossa Senhora da Expectação é o título dado à Virgem Maria, que estava então na expectativa da chegada do menino Jesus. A igreja diz então no vocativo: ó sabedoria, ó Adonai, ó raízes de Jessé, ó chave de Davi, ó sol nascente, ó rei das nações, ó Emanuel, ó freguesia do Ó. Então, é interessante isso, uma curiosidade, né? O local tem esse nome por ter sido o largo que até o final do século XIX abrigava a igreja matriz. Inaugurada em 1796, em 1896, um incêndio acidental provocado pelo sacristão, que tentava então queimar um vespeiro instalado numa das torres, botou fogo na igreja, destruiu a igreja. Em janeiro de 1901, foi então inaugurada a nova igreja matriz, que foi construída em razão do incêndio que destruiu a antiga igreja, né? Sua criação, o nascimento do bairro está ali diretamente ligado à criação da igreja, constituindo então o seu. Em janeiro de 1901 foi inaugurada a nova igreja matriz, que foi construída em razão do incêndio que destruiu a antiga igreja, que se ficava então localizadinha ali no lugar da matriz velha. Então, no mesmo local você tem a igreja nova, só que agora totalmente modificada. Uma outra, que é Nossa Senhora de Penha de França, a igreja matriz Nossa Senhora de Penha de França. Sua data de origem varia ali entre 1662 e 1668, assim como a história de sua criação. O nascimento do bairro está diretamente ligado à criação da igreja, constituindo-se ao redor, construindo todo em torno do que hoje é o bairro da Penha. Foi erguida pelo licenciado Mateus Nunes de Siqueira, foi elevada então a Santuário Arquidiocesano de São Paulo em 1909, pelo então arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva. A Nossa Senhora da Penha é conhecida como a padroeira da cidade de São Paulo. Bom, eu fico por aqui, tem muita coisa para falar sobre igrejas, está sobrando igreja para a gente conversar, eu devo ter esquecido de mais de meia dúzia delas. A Igreja Católica na cidade é muito grande e a gente tem
algumas outras tantas igrejas para conversar. Mas eu paro por aqui, a gente volta ao assunto e a gente discute um pouco mais na sequência da história do Conhecendo São Paulo. Obrigado, até a próxima.